Boa noite, galera, tudo bem? Então, nós vamos dar início, aos comentários do tão esperado filme. Muito obrigada pela presença de todo mundo que está chegando aqui para assistir meus humildes comentários a esse filme, né? Não sei vocês, mas eu fiquei muito intrigada e eu tenho certeza que eu tô conseguindo aí, ó, esse tanto de pessoa me assistindo aqui agora para falar um pouquinho sobre esse filme, justamente porque ele não intrigou só a minha pessoa, né? Eu acho que ele intrigou todo mundo que tá aqui começando a assistir essa live. É um filme do caralho, como se diz por aí, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Eu não sou uma comentarista de filme, né? Longe disso, mas eu gosto muito de filosofia, todo mundo sabe disso, né? Então eu vou trazer algumas interpretações que eu tive do filme, né, para poder ajudar a clarear a mente de vocês um pouquinho. Só vejo pessoas maravilhosas entrando aqui nessa live, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre El Poço, né? El Hoyo, o Poço, né? Meu espanhol vocês veem que tá maravilhoso já também, né? Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre um monte de filósofo, Esse filme parece que foi feito por um professor de filosofia, né? Inclusive, ó, eu estudei muito para fazer essa live, tô cheia de anotações aqui, tá? Anotei todos os filósofos, todas as conexões, tudo que a gente pode ter para interpretar. Então, assim, preparei com muito carinho a fala. E eu gostaria muito que vocês também contribuíssem comigo aí, falando o que vocês acharam do filme, se vocês concordam ou discordam de alguma interpretação que eu fiz também, né? Então, gostaria de agradecer desde já a presença de todo mundo. Agradecer a todo mundo. Ó, o moleque tá aqui assistindo a live também. Fala, moleque, né? Vamos comentar esse filme aqui, né? Eu te esperei, você viu? Eu te esperei você assistir pra gente poder comentar, né? Bom, galera, eu separei a análise do filme, O Poço, em 3 partes, tá? Eu separei a análise dele primeiro sobre uma perspectiva filosófica, né, que é a que eu mais domino, que é onde eu vou falar dos filósofos e de toda a ideia que está colocada aqui. Depois eu vou fazer uma análise sobre a perspectiva social, tá? E ainda também vou fazer uma análise sobre o cunho religioso, né? Porque também tem uma possível interpretação religiosa para esse filme, né? Não sei se a galera prestou atenção na numerologia, né, que aparece no filme, a questão simbólica que está colocada lá dentro. Então, serão os pontos que nós vamos analisar então. Então, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista social e do ponto de vista religioso. Eu não sou a única pessoa que ficou intrigada com esse filme, né? Tem muitos comentadores já, principalmente o Leandro Carnal, professor de filosofia, já fez uma interpretação com algumas além das que eu vou fazer aqui hoje, inclusive, né? Então nós vamos fazer todas as interpretações possíveis aqui e eu gostaria que nos comentários vocês contribuíssem aqui comigo. Quem, por exemplo, tiver uma interpretação diferente da minha, vocês podem mandar pra mim. Vocês estão me confundindo aqui nos meus comentários, hein? Gente, não, mas vai dar tudo certo, tá? Então, vou começar, então, falando principalmente da narrativa do filme, né? Depois a gente passa as interpretações mais específicas e diretas. Bom, vamos começar, então. Seguinte. Bom, o filme é um filme espanhol, né, para surpresa de todo mundo, um filme que está disponível na plataforma de stream da Netflix. O diretor, anotei aqui, o Galder Urrutia, né, e ele vai tratar basicamente de uma sociedade distópica, né, e dentro dessa sociedade distópica ele vai trazer como se fosse um sistema penal, né, dentro da perspectiva distópica. Daí já dá para fazer uma analogia direta com Michel Foucault, né, que fala da sociedade do controle, das prisões e tudo mais.
E lá ele vai retratar duas figuras, né? Vai retratar o Goreng, que é o nosso personagem principal do filme, né? E o Tamaxo, que é o senhorzinho que acorda com ele assim que ele chega lá no poço. O filme ele vai mostrando algumas características gerais, né, de cada um dos personagens e basicamente ele começa demonstrando dois personagens e aí ao longo da história nós vamos tendo o acréscimo de mais alguns. Bom, muita gente falou assim, não, Cris, faz uma live para explicar o filme, né? Na verdade, esse filme tem uma interpretação muito ampla, inclusive subjetiva, que dá grandes possibilidades de interpretação. Então, o que eu vou falar aqui não significa que é o certo e que é exatamente isso que deveria acontecer. Inclusive porque o próprio diretor do filme, ele falou que ia deixar em aberto o final. Tanto é que eu não sei se quem viu o filme, se quem analisou, viu que o diretor falou que ele tinha gravado um outro final para o filme além desse final, né? Mas ele resolveu deixar o final aberto porque ele gravou um final onde a criança conseguia chegar lá no topo, né? E à medida que a criança conseguiu chegar lá no topo, ele mudaria o sistema. Creio eu, não sei vocês, mas se ele tivesse colocado esse final, basicamente o filme talvez não teria causado tanto impacto na gente como ele causou, né? Porque o que é aquele final? A menina existe, a menina não existe, ele morreu, ele não morreu, ele se redimiu, né? Ele conseguiu atender a ideologia, a vontade do que ele acreditava e tudo mais, né? Então, eu acho que ele não... trazendo um final direto e específico do filme, ele acabou gerando muito mais possibilidades para nós, filósofos, interpretarmos de acordo com as teorias filosóficas, com as teorias sociais, com as teorias psíquicas, com as próprias teorias religiosas, inclusive também, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar que o filme, ele não necessariamente ele acontece em uma ordem exata cronológica. Até tem uma cena que ele passa a cozinha, não sei se vocês se lembram da cozinha, que ela é projetada e colocada junto com o poço, né? Só que a gente não consegue entender bem se aquela cena da cozinha que eles estão preparando a panacota, onde o chefe principal vê um cabelo na panacota, né, que ele reclama e fala que tudo tem que estar perfeito, não dá para entender direitinho se aquela cena ela tá acontecendo no momento presente, né, no momento atual, ou se ela é futura, depois que alguém já teria devolvido a panacota, ou se aquela cena ela ocorre simultaneamente a comida está sendo distribuída no poço, né? Bom, mas vamos às análises clássicas. Primeira coisa que é interessante, que eu achei muito massa no filme, cada um das pessoas que vão entrar no poço, elas podem escolher um objeto para elas levarem, né? O Goreng, ele escolhe um livro do Dom Quixote, né? E o Tamaxo, ele escolhe o quê? Uma faca, né? Uma faca que é a Samurai Plus, né? Se vocês se lembram, o Goreng, ele entrou voluntariamente, ele quis entrar no poço porque ele tinha um vício, né? Ele era viciado em fumar. Então, ele queria ganhar um certificado e ele só queria parar de fumar. Nunca teve um motivo direto para ele fazer isso, certo? E também, já o Tamaxo, ele leva... Ai, eu tenho uma dificuldade de pronunciar esse nome, eu escrevi aqui 20 vezes para não errar. É o Trimagazi. Tamaxo, Trimagazi. E o senhorzinho. Vou referir como senhorzinho, que vocês vão entender de quem que eu tô falando, né? O que acontece? O Trimagazi, que é o senhorzinho, ele leva a faca porque ele entra no poço por um motivo mais forte. Ele cometeu um homicídio, né? Mesmo que foi um homicídio culposo, ele jogou a televisão, né, pela janela, só que o próprio homicídio que ele comete, ele fala assim, nossa, mas era um estrangeiro que estava andando lá de fora. Se não tivesse um estrangeiro, né, e aí eu já tenho uma visão da xenofobia,
né? A xenofobia tá presente aí no momento, por quê? Porque se ele fala que se não fosse o estrangeiro andando fora do país dele, ele não teria o quê? Ele não teria acertado a televisão, né? Então já é a primeira crítica de cara que o filme faz, né? Filosoficamente interpretando isso, o Trimagasi e o Goreng, eles representam duas figuras filosóficas. Para quem aqui já estudou filosofia, já foi meu aluno, ou gosta de filosofia, ou é simpatizante de filosofia, o Goreng, ele representa o idealismo. O cara é um idealista, né? E tanto é que ele leva um livro pro poço. Já o Trimagasi, ele leva uma faca, porque ele é realista. Enquanto o Goreng, ele é uma figura do mais jovem, que acredita, que tem esperança, o Trimagasi, por ele ter passado por todas as dificuldades que ele já passou na vida, ele simplesmente quer o descanso dele com aquela faca, né? Pra ele não tem nada mais importante do que aquela faca que ele tá ali no momento agora. Ou seja, então já tem um contraponto de dois personagens antagônicos. Um personagem realista e um personagem idealista, né? Uma interpretação super interessante também, que eu gostaria de comentar, é que, na verdade, muita gente, quando viu o Poço pela primeira vez, falou assim, esse filme é uma crítica ao capitalismo. Na verdade, o filme ele é uma crítica ao capitalismo, mas ele também é uma crítica ao socialismo e ao comunismo, tá? Ele é uma crítica direta a qualquer sistema. Que ele vai falar que antes de analisar qualquer sistema que o indivíduo esteja, eu tenho que analisar o próprio indivíduo, tá? Por que eu tenho que analisar o próprio indivíduo? Porque o indivíduo faz e toma uma decisão e uma escolha que envolve a vontade particular dele, né? Que envolve a consciência dele. Porque se você parar para pensar, quando eles começam a fazer a divisão da comida, e quando eu coloco o ideal, o Goreng, quando ele vai começar a descer, o que acontece? Ele vai lá e mata pessoas. Então, até que ponto vai o meu idealismo, né, de poder fazer alguma coisa para melhorar o sistema, se eu posso matar metade das pessoas? Porque ele acaba matando um monte de gente ali, né? Em um primeiro momento ele entra ali todo puro, né? É basicamente uma construção hobbesiana. Quem lembra que o homem é o lobo do próprio homem. Eu só não entro em uma condição violenta, gente, por quê? Porque eu ainda não tive a necessidade. Por exemplo, eu sempre pergunto isso para as pessoas: você se tornaria um canibal? A maioria das pessoas, não, Cris, você tá doida, você tá louca? Como que eu vou me tornar canibal? Galera, a gente só não é canibal simplesmente por um único motivo, que a gente não tem necessidade. Se a gente tivesse necessidade, com certeza, diante de uma condição de fome, você fica cego, né? Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo a Cris aqui nessa live, por livre e espontânea vontade, sem necessidade de uma dieta ou de uma doença, nunca ficou aqui mais do que 24 horas sem comer, né? E então a gente não sabe o que é passar fome. E quando a gente está diante daquela condição, a gente olha bem para aquilo e fala assim, mas dentro da distribuição, se a distribuição fosse justa, beleza, mas se a distribuição não é justa, isso então me faz o quê? Despertar os meus instintos mais vorazes, né? Eu vou comer o outro, eu vou comer para sobreviver. Por quê? Porque olha só, vamos pensar, por que a gente não come carne humana? Por questões éticas, por princípios que nós estabelecemos. A gente come carne de animal. O que faz a gente melhor do que qualquer um animal? Tem um monte de animal que é muito melhor e muito mais puro do que o ser humano, né? Então, assim, às vezes a gente coloca também em julgamento a questão do canibalismo, porque nós não passamos ainda por uma condição de necessidade, né? A gente só reconhece limites, por quê? Porque nós estamos diante de uma situação tranquila. É muito simples, esse filme também dá pra fazer um monte de analogia com o que a gente tá vivendo agora, do coronavírus aí, que a gente vê o tanto de gente que tá desrespeitando a quarentena, tem um monte de gente só pensando única e exclusivamente em si mesmo, né? Todo mundo tá aí falando assim, mas de boa, enquanto não morrer alguém da família da pessoa ou ela pegar coronavírus, ela não vai fazer alguma coisa pra mudar, né? Então acho que esse filme ele acabou vindo em um momento bem interessante, bem crítico também, pra gente poder trabalhar com esses conceitos filosóficos também. Outra coisa que eu tinha notado aqui, muito legal, que eu queria comentar com vocês, né? Lembra que quem não tá aqui, todo mundo, eu fiz um monte de anotação pra falar um pouquinho.
Outra coisa que eu vi de interessante é uma conexão com Maquiavel. Maquiavel fala da construção do pensamento político a partir do chamado realismo político. Ou seja, eu vou analisar a política não como ela deveria ser, eu vou tratar a situação como ela é. Lá naquele poço, o que eu preciso? Sobreviver, né? E outra coisa também, que é uma crítica super interessante que eu achei, lá no filme do Poço, ele não fala nadinha da ideia de meritocracia. Por quê? O que vai fazer um indivíduo mudar do nível para o outro não é se ele tá sendo bonzinho, se ele tá sendo legal, ou se ele tá sendo ruim, ou se ele tá sendo esforçado. A mudança de nível, ele é o quê? A mudança de nível é totalmente aleatória. Eu não sei se... Não adianta se eu fui bonzinho e distribuir a comida, não significa que eu vou chegar no mês que vem no nível 1, né? Ou seja, ou que eu vou pro nível 70 ou nível 200, né? Não é meritocrático, então eu posso passar em qualquer nível. Outra coisa muito interessante também é o tanto que o indivíduo, particularmente, ele é egoísta, né? Se você parar pra pensar aqui, por exemplo, quando cada um vai entrar lá no posto, que ele vai fazer a entrevista e tudo mais, cada um é perguntado sobre a sua comida preferida. E toda comida preferida de alguém que tá dentro do poço é inserida no cardápio. Se a gente parasse para pensar, se cada pessoa comesse só a comida preferida e aquilo que pediu, teria comida para todo mundo, né? Por que não tem comida para todo mundo? Porque o ser humano é egoísta. A hora que chega a necessidade e a comida lá, ele fala assim, eu vou comer, né? Por isso que existem 3 níveis, né? Os de cima, os de baixo e os que caem. Na verdade, os de cima, os de baixo e os que caem é uma metáfora que remete à teoria de Platão. Tá? A teoria de Platão fala muito dessa construção, da ideia do de cima, do de baixo e dos que caem, a partir da construção de um mundo ideal, né? Do mundo inteligível, também conhecido como mundo das ideias. O que vai acontecer? Dentro dessa perspectiva, eu posso analisar que se cada indivíduo fizesse a sua parte, a gente teria o quê? Possibilidade de todo mundo comer. E tanto é que na hora que o Goreng fala que vai tentar construir a ideia da educação espontânea, né, da empatia espontânea lá, a moça que trabalhava na administração, que chega lá no poço, ela fala assim pra ele, não, nós vamos entender, nós vamos convencer as pessoas. E depois eles conseguem isso, até por um tempo, só que eles só conseguem por quê? Porque o nosso amigo, ele fala assim, o Goreng fala assim, eu vou cagar na sua comida se você não dividir com o de baixo. Então, por que ele consegue? Não é educação espontânea coisa nenhuma. É uma ameaça que ele fez e pelo medo de acontecer alguma coisa ou dele comer uma comida ruim, ele vai e começa a dividir com os de baixo. O que acaba não funcionando depois que eles mudam para um nível horrível também, né? Tanto é que a própria moça da administração, que entra no poço porque ela teve câncer, né? Ela também é uma personagem muito intrigante, porque ela acreditava, ela não sabia que o poço era exatamente daquela forma. Ela fazia as entrevistas para que as pessoas pudessem entrar, mas ela não tinha dimensão do que era tudo aquilo ali também, né? E a ideia de ter esperança e de acreditar na educação espontânea que as pessoas vão aprender simplesmente pelo fato de aprender é algo que nos faz pensar, né? Que é só a educação que poderia fazer as pessoas enxergarem de modo diferente, né? Oi, Miri, você tá aqui também? Tem o cachorrinho também, né, da moça da administração, Ramsés, né, que é o nome de um faraó do Egito, né, que também acaba sendo visto como um indivíduo, né, como pessoa, e aí ali comeu o cachorrinho, tudo bem, né. Outra coisa, as relações humanas, né, construídas, ela consegue praticar a ideia de empatia com o cachorrinho, né? Ela fala assim, tanto é que tem um dia que ela não come e o outro o cachorrinho come, porque ela acredita muito na ideologia dela, né? E quando o cachorrinho morre, ela fica o dia do cachorrinho também sem comer, né? Que mostra empatia, mesmo que seja pelos animais também, né? Eu vendo a Ana aqui perguntando do micro e do macro poder de Foucault. Perfeito! É totalmente a sociedade do controle colocada ali, né? Quando o Foucault constrói o modelo
inspirado no Jeremy Bentham do panóptico, da prisão circular, o poço representaria a base da construção da ideia do Foucault também, né? Totalmente presente, o quanto o indivíduo é manipulado e controlado, algumas vezes percebendo que está sendo controlado e outras vezes nem percebendo que está sendo controlado, tá? Também a Gabi tá perguntando aqui se pode relacionar com o conceito de banalidade do mal. Perfeito. Também fiz uma analogia de Hannah Arendt aqui, tá? Com o conceito do julgamento, do caso Eichmann, que a ideia do mal se torna mal banal. Cada indivíduo faz o que faz simplesmente pelo interesse, pela necessidade, né? Pelo egoísmo, né? Pelo individualismo de cada um. Bom, a Miri tá falando aqui, né? O poço tem fundo? O que seria, né, a ideia de fundo, inclusive, né? Porque será que a gente realmente chegou no fim? Ou será que ainda resta esperança, né? Tanto é que o filme, ele critica um pouco com a própria ideia de esperança, porque se o diretor tivesse colocado o final com a menina chegando lá em cima, que inclusive ele chegou a gravar esse final, conforme eu estudei ali nas análises, pode ser que nós não teríamos talvez dado a máxima atenção para esse filme. E agora a gente tá aqui super teorizando sobre ele, né? Porque sempre tem que existir uma pulguinha atrás da nossa orelha para poder instigar a gente. Se ele tivesse dado um final comum, provavelmente a gente não entenderia as coisas da forma que a gente tá entendendo agora e tudo mais, né? Bom, ainda não cheguei na análise da moça, né? Pra mim, essa é uma das personagens mais intrigantes, né? Tem duas possibilidades de interpretação pra moça. Olha, o Gilzinho também tá aqui. Aquele prazer inenarrável, Gil, em vê-lo. Meus colegas todos me prestigiando aqui, ó. Beijo pra vocês, saudades. Bom, que acontece? Então, dentro da construção do personagem da mãe, inclusive tem duas analogias que eu vi, né? Duas possibilidades de interpretação para a mãe dentro do filme. A primeira é a construção da ideia de que a mãe, ela se deixa levar pelo instinto, pela necessidade de ter a filha encontrada. Só que tem uma teoria super interessante aqui e super importante com relação ao personagem da mãe, porque... Opa, já vou falar da criança, galera. Vocês estão chegando lá no final. Vou falar da criança e da análise bíblica também do 333. Que acontece? A mãe, ela pode ser vista de duas formas, como alguém que luta totalmente por aquilo que ela acredita, pela ideologia, pela esperança. Só que a mãe também, ela pode ser vista como um ser altamente egoísta, porque quando a moça da administração, ela entra no poço e ela escolhe estar lá com o Goreng, ela fala que existe uma regra clara da administração, tá? E a regra clara da administração é que não entram menores de 16. Então, por esse motivo, a criança, a teoria mais basilar é que a criança nunca existiu. Inclusive, o próprio diretor do filme falou que não tem criança, tá? Ele falou que a criança não existe, que ele usou ela como uma metáfora, tá? Para poder despertar justamente essa nossa vontade de crítica, essa nossa vontade de não aceitar o que é comum, a nossa curiosidade para a gente estimular, para poder tentar entender o que está acontecendo. Então, ó, eu até anotei isso aqui, que isso aqui foi super interessante, uma análise que eu li com relação à mãe da menina. Até vi uma analogia com o Shakespeare, né? Não sou uma grande conhecedora de Shakespeare, não, mas tem uma passagem do Shakespeare que fala assim, ó, que a vida... ela é constituída por momentos idiotas a partir de uma vida cheia de som e fúria, né? Então, a questão da mãe da menina faria com que a própria mãe fosse uma pessoa egoísta. Porque o que justifica também ela lutar tanto pela criança, né? Porque se essa criança não existe, porque a moça da administração fala assim... Ó, a mãe, ela entrou sozinha, ela tá aqui tem 10 meses, não tem uma criança, tá? Ela era uma atriz e ela levou um ukulele, ela escolheu um ukulele. Só que a cada mês ela desce. O que explica ela descer? Porque ela acredita que a cada vez que ela desce e ela muda de nível, ela matando uma pessoa, ela tem a possibilidade de acordar com outra no mês seguinte, certo?
Então a analogia é justamente essa, tá? Que a construção da ideia de que como ela tá ali há 10 meses só, não teria, por exemplo, o que a Isa perguntou aqui agora, a possibilidade da criança ter nascido dentro do poço, né? A criança, basicamente, ela tá ligada com a nossa vontade de tentar construir frutos novos, né? Aqui, ó, a Miri até colocou uma interpretação aqui também, né? A criança é a raiz. Todo mundo já foi criança, que é a analogia do maniqueísmo, né? Da ideia de bem e mal, das crenças, do que cada pessoa acredita também, né? Então a personagem da mãe, ela é muito controversa mesmo, porque ela mata todo mundo, mas quando ela vê um mínimo sinal de empatia com o Goreng, depois ela salva o Goreng. É super interessante isso, né? A ideia justamente de que essa mãe, ela se sujeitaria, inclusive, a todos os limites para encontrar o seu filho. Só que o que justifica isso também? A mãe, ela se torna canibal, a mãe se torna uma matadora de pessoas, até onde vai os limites do próprio amor, né? Eu até, inclusive, sempre brinco com vocês, de vez em quando, falo assim, gente, eu não acredito no amor não, né? Mas quais são os limites do amor, né? Como se diz o Nietzsche, até vi uma analogia com a teoria dele aqui, aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal, né? Ou seja, a ideia e os conceitos de bem e mal também eles foram traçados a partir da convivência social, porque a partir do momento que o indivíduo ele entra lá no poço, todas as regras que ele conhece de uma sociedade normal foram modificadas com sucesso. Né? Por quê? Porque se ele passar a viver de acordo simplesmente com aquilo que ele está enxergando dentro do poço e tentar aplicar regras de fora, provavelmente ele vai ser massacrado, né? Ou seja, é a lei da sobrevivência, a lei da adaptação. Ó, a Miri colocou aqui, inclusive, né? A própria ideia da criança é a ideia de essência, de esperança, da gente mudar o próprio sistema, né? Não o sistema em si, talvez, também a própria pessoa, né? Porque, tipo, o próprio diretor fala que mesmo se eu tivesse um sistema socialista, até o próprio sistema socialista, ele seria falho, se eu não mudar primeiro o indivíduo, né? Não importa se eu tô dentro do socialismo, se eu tô no capitalismo, se eu tô no comunismo, primeiro, quem tem que ser modificado é o indivíduo. Se o indivíduo não tiver empatia um pelo outro, pode estar em qualquer sistema, o sistema pode ser perfeito, que ainda assim o ser humano vai se corromper, né? Tem um comentário aqui sobre a analogia do Gregory, do Goreng com o Don Quixote, né? E o Trimagasi também, que é o Sancho Panza, o egoísta, né? Que são os dois polos do poço, exatamente. E, inclusive, no Don Quixote, eu li o livro tem muito tempo, mas as próprias alucinações que o Goreng tem no poço são alucinações do idealista e tudo mais que eu tenho construído dentro do personagem Don Quixote, né? Até a Miri colocou aqui também, né? Que o sistema é o próprio moinho de vento. O que a gente faz para lutar contra esse próprio moinho, né? A grande base de tudo isso é a educação. Porque se a gente não tiver a educação das pessoas, como é que a gente vai transformar, né? Eu tenho que transformar o indivíduo. Primeiro o indivíduo, depois a sociedade. Porque não importa, independente do sistema que eu esteja também, né? Outra coisa super interessante também que eu vi do filme, que também tem possibilidade de interpretações, além das filosóficas, além das sociais, nós também temos uma questão construída a partir coloquei aqui, a partir da Divina Comédia, né? Que o inferno tá posto ali. Ou seja, também é uma interpretação, inclusive uma visão sartriana também, que o Sartre fala assim, ó, não tem necessidade de grelhas, o inferno são os outros, né? Não existe a ideia de inferno. Inferno é o que a gente faz sobre a vida do outro. Inferno é o que o outro projeta. Tanto é que tem uma passagem que o Goreng, quando ele ainda tá com o Trimagasi, que ele fala assim pra ele, e o senhor acredita em Deus? Aí o Trimagasi fala assim, essa noite eu acredito. Né? Que é quando eles vão mudar de nível. Não existe um critério para fazer eles mudarem de nível, né? Porque o sistema não é meritocrático. Não é eu ser bom ou ruim que me vai fazer o quê? Se eu vou subir ou descer de nível. Já respondendo aqui a pergunta da Mari, né? Então não tem nada que coloque eles a escolha do nível, ela é totalmente aleatória. Não é alguém fazendo bem ou mal, né?
a Maria Cecília tá falando aqui pra gente, né? Que o próprio diretor falou que o Goreng morreu antes de atingir o último nível, né? Sem conseguir enviar uma mensagem. Mas será que ele não conseguiu realmente enviar essa mensagem? Será que a mensagem ela não chegou especificamente, né? Opa, eu tenho que aceitar as pessoas? Não dá pra assistir se eu não tiver as pessoas no meu Instagram? Ixi, mas aí eu vou ter que sair aqui, né, da live pra poder aceitar o povo, né? Bom, mas depois eu vou salvar a live aqui, aí depois eu aceito todo mundo, que aí as pessoas conseguem assistir a interpretação desde o começo também, tá bom, Rafa? Bom, outra interpretação também que a gente tem aqui dentro do filme, que eu também achei super interessante. Ó, olha quem que eu já achei. Eu já achei Hobbes, eu já achei Rousseau, já achei Foucault, já achei Nietzsche, já achei Sartre, já achei Maquiavel, já achei Hannah Arendt, diversos filósofos que a gente pode colocar, mas tem outro também que eu queria fazer uma interpretação aqui que eu achei massa também, com a questão, olha, o Walter acabou de citar exatamente quem que eu ia citar. O nosso amigo John Rawls, né? O John Rawls, ele fala justamente o quê? Ele fala justamente do véu de ignorância, né? Lu, sua maravilhosa, obrigada por vir prestigiar a minha live. Então, o véu de ignorância do Rawls é justamente a gente se colocar numa posição originária que não é vantajosa para ninguém. Ou seja, se a gente quiser atingir princípios da justiça como equidade, a gente tem que tratar o outro de uma forma, basicamente, que a gente também gostaria de ser tratado, né? Que essa construção, ela deve ser feita a partir dos princípios ligados à educação também, tá? Então, tem muitas possíveis interpretações. Pra gente já avançar mais um pouquinho também, em algumas análises que eu fiz aqui, a questão da religião. Eu achei super interessante a questão da religião também. Eu não sei se vocês perceberam que o último nível, se é que o último nível existe, o último nível era o 333. Se você pegar que em cada nível nós temos duas pessoas, se você multiplicar 333 por 2, dá exatamente 666, né? 666 é o número da besta, né? O número do mal, né? O número do inferno, né? O número do capeta. O que acontece? Se a gente faz uma interpretação, então a administração seria como se fosse a ideia de Deus, a administração seria Deus, o nível 0 seria o céu e o nível final lá seria o inferno, né? Mas a partir dessa construção da ideia religiosa também, eu inclusive citei a ideia da morte de Deus, quando ele trabalha com o conceito nietzschiano, quando o Trimagasi fala que só acredita em Deus pelaquela noite, né? Muitas vezes o indivíduo só procura Deus, também é uma crítica à própria hipocrisia religiosa, porque às vezes a gente só procura Deus como a gente está precisando. Já viu que muitas vezes a gente ignora as nossas concepções religiosas, né? A gente deixa, reza de vez em quando, agradece de vez em quando, mas quando você tá com um problema, a primeira coisa é o quê? Deus, ajuda aí. Deus, manda uma possibilidade aí para me ajudar, né? Então também eu tenho uma interpretação totalmente religiosa, né? Mas também tenho uma interpretação dessa ideia da administração como se a administração fosse próprio o Estado. Se a administração fosse o Estado, que a administração, ela não consegue o quê? Ela não consegue gerir os recursos, porque olha só, a administração, ela faz uma comida impecável, impecável. E tanto é que ela acredita que o sistema tá funcionando e que tá dando tudo muito certo, que ele faz o quê? Que ele vai lá e fala assim, nossa, nunca volta nenhuma faísquinha de comida, né? Não volta nada. Então a minha comida é o quê? A minha comida é perfeita, a minha comida é impecável, né? Ou seja, a ideia de mandar panacota, inclusive tem aquele senhor, que inclusive ele é um dos personagens mais ignorados de todas as análises que eu li, e pra mim ele é um dos senhores mais importantes, que eles nem falam o nome dele, né? Quando eles estão descendo, e aí eles encontram ele, e é ele que fala que a panacota é a mensagem, que ele fala justamente que primeiro, antes da violência, a gente tem que ter diálogo, né? Então mostra pra eles que o sistema, ele não tá funcionando efetivamente do jeito que deveria funcionar, né? Ó,
Aqui, ó, até o Rafinha fez aqui. Outra ideia dos 333 níveis são os demônios, né? Pois demonstram os pecados de cada dupla em cada nível. Inclusive, também li uma interpretação com essa ideia do pecado, que em cada nível também é possível perceber os 7 pecados capitais. Vocês perceberam também a existência dos 7 pecados capitais dentro do filme? Tem a avareza, tem a gula, tem a ira. Então, todos os pecados capitais, tem a preguiça. Tanto é que chega um momento que ele vai entregar a comida e eles não conseguem nem se mexer também, né? Os 7 pecados capitais também é outra interpretação totalmente possível que a gente tem a partir da questão religiosa também, né? O indivíduo, ele peca e aí ele vai se redimir. Tanto é que outra metáfora com a religião que eu encontrei também é que o Goreng, ele faz alguns sacrifícios, né, pra poder justamente chegar até o fim. Quando ele chega lá no fim, tudo do lado dele tá escuro, mas tem uma luz que ilumina ele. É como se ele alcançasse a ideia máxima de redenção também, né? A luz, ela existe. A luz tá onde? A luz tá no fim do poço. Até li algumas interpretações sobre isso também, que a tradução do próprio nome do filme pode dar a interpretar algumas coisas. Até estava conversando com meu amigo Everton, não sei se ele está aqui na live, que ele falou assim, Cris, se eu traduzir para o inglês, o nome do filme chama The Platform. E se eu traduzir do espanhol, é o El Hoyo, né? Que é o poço, que é a nossa tradução aqui brasileira. Plataforma parece algo melhor, algo que te eleva, algo que possibilita coisas boas, né? Já se você pensa a ideia de poço, é que você tá na lama, né? Você tá no fundo do poço. Ou seja, nós temos aí outra interpretação também possível, inclusive com o próprio nome do filme. Ou seja, estar no fundo do poço ou estar na plataforma, há a possibilidade de interpretar também e desconstruir essa ideia do maniqueísmo, né? A ideia de bem, a ideia de mal e a construção desses conceitos também. Aqui, ó. A Camila tá falando aqui pra gente também. Inclusive, a própria mulher da administração chama ele de Messias, né? Chega e fala assim, não, o senhor é um Messias. Tanto é que a própria cena que ela acorda grudada na parede, tem uma menção também de uma interpretação que eu vi, que representa a ideia da crucificação, né? Do sacrifício. Que ela entra no poço e se sacrifica pra tentar fazer o quê? Pra tentar mostrar para as pessoas que talvez a gente poderia ter o quê? A educação espontânea, né? É como se eu estivesse sacrificando uma pessoa para tentar mostrar que ainda é possível a gente modificar as coisas, né? Tanto é que o próprio rosto do Goreng, todo cheio de sangue, remonta à ideia de Jesus Cristo também, né? Tem uma analogia religiosa que a gente pode fazer aí também. E outra coisa super interessante também, que eu até anotei aqui para falar com vocês, é sobre a menina, né? A menina é a parte mais intrigante do filme. Todo mundo fala, o que essa menina tá fazendo lá? Essa menina, ela existe de verdade? Essa menina não existe? O que é a menina, né? Qual que é a simbologia da criança? Primeira coisa, como eu já disse mais cedo, o próprio diretor falou que a menina, ela não existe, tá? A menina, ela não existe, a menina não entrou no poço, porque as regras da direção eram claras, né? Que não podia entrar menores de 16 anos. Então, a menina, ela tem que ser enxergada como uma metáfora, né? Quem não vê a menina como uma metáfora, não tá vendo literalmente o porquê da menina ser a mensagem, né? A menina é a mensagem porque ela é uma mensagem de modo metafórico. Tanto é porque o Goreng, segundo as interpretações mais claras, ele não chegou naquele nível 333 de verdade. Ele não estava lá. E, inclusive, ele nem viu a menina. Por quê? Porque ele estava tendo algumas alucinações das consequências dos atos que ele tinha praticado antes. Ele já estava muito ferido, ele já estava muito machucado, então não tinha possibilidade dele chegar no nível 333. Só que de modo metafórico, ele chega no nível 333. Inclusive porque tem uma passagem que dá pra gente entender isso certinho. Por que se ele chega no nível 333, quando ele chega lá, mais o amigo dele, por que ele dá a panacota pra criança comer? Vocês pararam pra pensar nisso já? Por que a criança come, então, a panacota?
né? É porque, na verdade, tanto a panacota quanto a criança são mensagens e metáforas que o diretor utilizou para mostrar pra gente a ideia de esperança. E sabe o que mais intriga na gente? A gente não ter a esperança. Porque a esperança pra gente, indivíduo que tá assistindo aquele filme, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, seria chegar, vendo a menina chegar lá em cima e fazendo a revolução, né? Essa seria a ideia de esperança. Só que a menina, ela não é demonstrada chegando lá no topo, se ela conseguiu mesmo chegar ou não, justamente pra despertar na gente essa ideia. Realmente, será o que eu tô fazendo pra mudar as coisas que eu tanto critico, né? Porque, por exemplo, a gente fala do egoísmo do outro, a gente fala da construção da ideia de empatia também, mas será o que a gente tá fazendo para mudar a sociedade que a gente vive, inclusive, também, né? Bom, pois é, a questão da mãe também, a mãe pra mim é a personagem mais intrigante, né? Se a mãe era uma atriz, né, que estava querendo receber as atenções, se a mãe tinha se perturbado psicologicamente, porque também é outro fator super interessante desse filme, né, do Poço, que é justamente o quê? Que é justamente a pessoa entrar em um estágio de confusão mental tão grande que ela não consegue mais distinguir o que é a realidade do que é uma mentira, né? Ele brinca o tempo todo com isso também a partir da construção das alucinações do personagem, né? Ó, a Ju falou aqui, ó. Eu ainda acho que a cena da panacota com o cabelo no meio do filme é a cena do final do filme. E a mensagem não foi bem recebida, pois eles acharam que não comeram a panacota por causa do cabelo. Então, eu fiz algumas perguntas pra alguém que já tinha visto o filme mais de uma vez. Eu vi o filme 5 vezes, né, antes de preparar essa live aqui também. Mas eu também vi essa possível interpretação, que aquela cena seria uma cena deslocada, onde a gente tenta mudar o sistema, mas não muda nunca, porque a panacota já chegou lá com o cabelo, né? Mas as interpretações que eu analisei, que eu enxerguei, é que sim, a panacota ela teria chegado, mas que não necessariamente ela seria aquela lá do meio do filme, né? Que não seria tipo uma cena do final embutida lá no meio do filme também. Pelo menos a maioria das pessoas que interpretaram disseram que não, tá? Mas eu não descarto essa possibilidade também, né? Tanto é que o diretor viu que o filme fez tanto sucesso que eu já vi algumas especulações na internet falando que eles vão fazer o Poço 2, né? Vamos ver. Mas eu acho que talvez se ele fizer o Poço 2, o filme não vai fazer tanto sentido quanto esse filme fez pra gente, né? Justamente o que tirou a gente da zona de conforto foi justamente ele não dar um filme pronto e acabado. Eu acho que justamente o que intrigou todo mundo a hora que fala esse nome, o Poço, todo mundo fala assim, nossa, esse filme é doido demais. Ele é doido demais porque ele não te dá nada pronto. Esse é o papel da filosofia, né? Não te dá nada pronto. É você construir os seus pensamentos. É você construir as suas próprias ideias, tá? Ao invés de você simplesmente passar a aceitar o que outras pessoas falam como certo ou como errado para você, né? Justamente a analogia, a construção do filme tem muito a ver com isso, né? A Maria tá falando aqui que justamente eu tinha falado isso mais cedo, que eles gravaram um final, só que ele achou que ele conseguiria muito mais a ideia de despertar nas pessoas a curiosidade. Muita gente ia falar do filme justamente por não ter um final fechado. Porque se ele te dá um final, ele te dá uma solução. Só que ele vai te dar uma solução pra quê? Ele vai te dar uma solução pra algo justamente que não tem solução ainda, né? Enquanto as pessoas não tomarem consciência, enquanto as pessoas não enxergarem o que estão acontecendo à volta delas, a gente ainda vai continuar dentro dessa concepção, dessa nossa mesquinharia, dessa nossa falta de empatia, né? Não adianta, é igual eu falei, não adianta a gente mudar o sistema se a gente não mudar o que tem dentro da gente também, né? Ó, o Maurício, você está aqui também, o professor Maurício também acompanhando, acabou de mandar uma interpretação aqui pra gente, ó, com uma comparação com o livro do Milton Santos, com a globalização, que a verdadeira revolução, ela passa pela necessidade, né? Que a alteração da sociedade, ela virá o quê? Ela virá dos mais pobres, né? Que é justamente quem tá mais em cima não consegue ver necessariamente quem tá embaixo, né? Porque eu não consegui enxergar a totalidade do sistema, eu não consegui entender bem o que o outro tá passando também, né?
O Nathan também. Isso aí é outra questão super interessante. Será o quanto que a gente está disposto a descer no fundo do poço para mudar o sistema, né? O que a gente faz para mudar o sistema que a gente tem de desigual? A gente fala tanto de muitas coisas aí, mas o que a gente está fazendo realmente para fazer uma sociedade diferente? O que a gente está fazendo para falar que as pessoas estão menos egoístas, né? O que a gente tem contribuído de forma direta ou indireta para a gente poder entender as relações entre os indivíduos, né? Exatamente, a Camila tá falando assim da relação com o Covid, né, que a gente tá passando agora. Tá todo mundo aí, espero que esteja, né, todo mundo que tá me ouvindo do outro lado aí esteja em isolamento, esteja em casa, né. Espero que todo mundo aí esteja me assistindo em casa e sozinho, tá? Então, ou com a sua família, no máximo. Então, as relações humanas, elas só modificam a partir do momento que o indivíduo passa por uma situação de estresse, né? Enquanto o indivíduo passa por uma situação o quê? Por uma situação de choque, né? Enquanto não incomoda a mim, não vou preocupar. Eu também fiz algumas anotações aqui para falar com vocês justamente sobre a construção do Don Quixote. Como eu disse para vocês, eu não li o livro recentemente, tem muito tempo que eu li, mas das questões da alucinação. Só a gente parar para pensar, vocês já pararam para pensar o tanto que a gente está doente mentalmente? Né? Essa quarentena serviu pra gente também dar um tempo pra gente mesmo, pra gente poder parar pra pensar um pouco no que tá acontecendo à nossa volta, no que a gente tá tomando como valor, no que a gente tem feito como certo e errado, dando uma oportunidade também pra gente ficar mais próximo daquelas pessoas que a gente gosta. Mas será quais são os limites, né? Por exemplo, se você estivesse no poço com um ente querido seu, com a pessoa que você ama, você mataria o seu companheiro de poço? Ou você se mataria de forma egoísta pulando no poço? O que você faria se fosse você e alguém no poço, né? Então a Leandra tá falando aqui, ó. A ideia de administração não ter a ideia de que realmente acontece no poço também pode ter conexão com a alienação de Marx. Perfeito. Justamente, eu tô vendo um sistema do lado de fora onde eu não tô enxergando exatamente o que tá acontecendo, né? Então a questão do nível social também, ela é muito, muito, muito colocada. A Maria tá falando aqui, ó, os do nível superior nem falavam com os de baixo, né? Então a administração muito menos, a administração que não vai querer olhar para quem tá lá dentro, né? Até porque a administração achava que o sistema funcionava perfeitamente. Eles acreditavam que tava tudo certo, porque a comida voltava sem nenhuma migalha, né? William tá falando aqui também. A situação do Covid mostra justamente o individualismo e o egoísmo, já que todo mundo quer ficar em casa, mas ninguém quer que o motoboy do iFood pare de entregar também, né? E o mercado pare de atender. Ou seja, algumas pessoas acabam tendo que se sacrificar também, né? Qual é o limite, qual que é a relação do indivíduo um com o outro também, né? Então eu só também sou bom até o ponto que tá me agradando, até o momento que tá fazendo bem pra mim, né? Felipe também tá fazendo uma colocação aqui pra gente. Por que matar também é um egoísmo, né? Por que matar é errado? Porque as próprias concepções de certo e errado, de bem, de mal, elas foram convenções criadas pela sociedade. Foi alguém que estabeleceu o que é a ideia do certo, o que é a ideia do errado e tudo mais, né? Então, se for o instinto de sobrevivência, será que não necessariamente matar é errado? Será que eu não estou simplesmente cuidando de algo meu que é bem instintivo, né? A prisão no filme tem um telos? Tem uma finalidade. A base do diretor demonstra a ideia de construir a possibilidade de entender um sistema, tá? Mas ele mostra justamente a finalidade da prisão, também pode ser interpretado de acordo com Foucault, que remonta à ideia de controle social. Tanto é que o poço ele é construído mais ou menos no modelo do panóptico, né? Do ver sem ser visto, né? Ou seja, os indivíduos são vigiados. Até tem uma passagem super interessante disso, que eu não comentei ainda, que inclusive quando eles pegam alguma comida para guardar, alguma comida para estocar, vocês lembram dessas cenas?
quando ele pega uma comida para guardar, uma comida para estocar, a galera vai lá e sofre uma punição, ou ele sofre muito frio, ou ele sofre muito calor também. Ou seja, você está vendo sem ser visto, né? Também dá para fazer uma analogia super interessante com quem? Com o livro 1984. Não sei se vocês já leram ou não o 1984, do George Orwell, também dá essa sociedade do Big Brother, né? Essa sociedade do controle, que o tempo todo nós estamos sendo vigiados sem nem prestar atenção no quão vigiados a gente está sendo, né? Eu controlo e moldo o comportamento dos indivíduos a partir do quê? A partir da minha necessidade, tá? A Vitória tá perguntando se quem entra no poço chega a sair. Bom, ele não dá nenhum exemplo direto, mas ele demonstra que sim, que é possível sair, desde que cumprido o tempo exato. Só que é super interessante que o Trimagazi, ele morre um mês antes dele sair do poço, né? Já tava no último mês, ele tava no 11º mês. E o Goreng também, depois dele propor fazer a revolução, também já era o 5º mês, o último mês dele. Ou seja, parece que quanto mais o indivíduo está próximo da liberdade, menos ele consegue se libertar, né? A Lívia está perguntando o que eu levaria para o poço. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil. Será o que eu levaria para o poço, hein? Nossa senhora, eu acho que eu levaria... Eu acho que eu seria um pouquinho idealista como o nosso amigo Goreng. Eu acho que eu levaria um livro também. Porque é o que me faz feliz, eu gosto muito de ler, eu acho que a única forma de acalmar a minha mente seria isso. Ou eu levaria um radinho de pilha com música, porque música também é uma forma da gente ter esperança. Eu acho que a música também é uma forma de, pelo menos, trazer paz de espírito pra gente. Já que eu não sei cantar, eu levaria o radinho de música, né? Ó, o Edu aqui, ó. E a sociedade exterior ao poço? Ninguém se importa com o que acontece lá? As pessoas não sabem? Mas e as que saem? Não contam nada? Mas será que saem? Será que essa prisão é vista normalmente? Então, também essa foi uma pergunta que eu fiz, né? Eu fiz algumas pesquisas sobre isso também, mas o filme leva à construção de uma sociedade distópica mesmo, né? A intenção não é necessariamente mostrar o que existe fora, mas é mostrar como que a personalidade humana é. Tanto é que os fatores externos que levaram eles a entrar no poço, é um fator mais comum, que o cara queria simplesmente parar de fumar, e o outro porque ele cometeu um homicídio, mas foi um homicídio culposo. Mas mesmo essas pessoas que em tese cometeram crimes menos graves, são colocadas exatamente dentro da mesma condição de punição. Outra analogia que eu fiz com isso também foi o próprio sistema carcerário brasileiro, né? Por exemplo, hoje, na nossa prisão, a gente não tem nenhum tipo de seletividade. Alguém que comete um homicídio fica preso com alguém que furtou um alimento para comer, né? Então, tipo, até que ponto que esse sistema carcerário, ele ressocializa mesmo as pessoas, né? Porque se você coloca pessoas que cometeram crimes totalmente diferentes dentro de uma cela, será até que ponto que é possível a ressocialização, né? Carol falou aqui, ó, a ordem do alto está fora do alcance da visão, o que bloqueia qualquer movimento revolucionário. Exatamente, né? Essa é outra analogia totalmente possível que a gente pode fazer. Rafinha, leva vacina. Exatamente, né? Porque se o Covid aparecer lá, o trem fica feio, né? O Gladys está falando aqui, ó, o Trimagazi é o exemplo mais claro do que o homem é o lobo do próprio homem. Exatamente, ele está se adaptando à circunstância, né? Se adaptando à situação. É mais ou menos o príncipe de Maquiavel também, né? Da virtude e da fortuna. É aproveitar as oportunidades para sobreviver e ter inteligência e sagacidade para usar tudo aquilo que ele tiver a seu favor, tendo em vista a condição de sobrevivência mesmo. Juan tá falando aqui, ó, a menina subir pode representar uma pessoa de classe baixa em ascensão, subindo na vida e chegando na classe alta. Bom, na verdade, creio eu que essa não tenha sido, pelo menos, a intenção do diretor, de mostrar uma ascensão de classe, até porque ele mostra justamente a crítica da ideia da meritocracia, né? Dentro da mobilidade, que eu não tenho aí um critério para estabelecer quem que vai ficar no nível X ou quem que vai ficar no nível Y, tá? Então, como não tem uma metáfora, creio eu que não é diretamente uma construção de mudança de classe mesmo, tá?
Beijo, Gi. Saudade, Alice. Ó, o Zil falando aqui, ó. É perceptível também os pecados capitais quando descendo no poço? Então, Zil, quando eu fui interpretar os pecados capitais, alguns eu já vi imediatamente, né? Tipo, a avareza, quando o cara tá com o dinheiro lá, a gula, que é um dos principais pecados capitais representados, mas tem alguns mais difíceis, como, por exemplo, eu demorei um pouquinho para identificar a preguiça. Por exemplo, quando o senhor e a senhorinha tá sentado lá no fundo, que o Goreng vai levar comida. Será que eles estavam com preguiça mesmo? Ou será que eles estavam sem condições de necessidade realmente de conseguir chegar naquele espaço ali? Então, assim, tem alguns dos pecados que estão mais fáceis de ver e outros mais difíceis, né? Então, são as interpretações que eu consegui fazer. Mas eu acho, assim, que a grande mensagem do filme e tudo mais, que ele conseguiu o grande êxito pra gente poder entender bem isso aqui, é justamente ele não colocar um final. Porque na vida, nós não temos um final e uma solução para esse problema que o próprio filme retrata, né? Que é o egoísmo humano. O que a gente tem que fazer para mudar as coisas, né? O que a gente tem que traçar de objetivo? O que a gente tem que buscar no outro também, né? Tem a ira, tem a luxúria também, né? A Gigi tá falando aqui do 666, né? Que é a analogia que a gente já fez também com a questão bíblica. A Maria disse aqui, ó. Acho que a administração sabia da situação, porque a equipe que limpava o local tirava os corpos, mesmo que eles não apareciam, né? Exatamente, a administração ela tinha consciência do que estava acontecendo, pelo menos de modo X ou Y, porque além delas tirarem os corpos, ela também jogava o gás, né? Ela jogava o gás para poder fazer o quê? Para poder fazer com que as pessoas dormissem, inclusive para mudar elas de nível, né? Então eu acho que sim, a administração tinha ciência, sim. Exatamente, essa crítica aí, tanto ao socialismo quanto ao capitalismo, como sistemas radicais, ela é super, super interessante. Principalmente porque não tem um sistema perfeito, porque o sistema é composto por indivíduo. E enquanto você não mudar o indivíduo e fazer o indivíduo pensar diferente, a gente não vai ter nenhuma modificação na sociedade como um todo também, né? Oi, Marina. Será que a menina é uma alucinação? Eu esqueci o nome da sobremesa, a panacota. Aí aparece que a menina aparece com ela, mas antes a sobremesa é mostrada na cozinha, como se fosse um sermão que tinha um cabelo. Exatamente, né? Tem essa discussão aí, se aquela cena que aparece na cozinha da panacota, se ela já é depois que a panacota chegou e ela tava com cabelo e por isso que o cara tava brigando, ou se aquela panacota foi produzida antes mesmo, enquanto eles estavam no poço, porque na cena que passa a panacota com cabelo, não sei se vocês se lembram, tem um contraste direto, que é uma cena onde o Goreng tá deitado comendo o corpo, que ele começa a comer inclusive umas larvas que saem do corpo, né, que ele já começa a entrar no estado de decomposição também. Então essa cena aí ela é muito controversa, porque não dá pra gente saber se realmente é a panacota que subiu com o cabelo e eles nem deram muita atenção, ou se a panacota, na verdade, foi feita má, e aí como eles queriam mostrar que a ideia da administração é perfeita e que o céu também é perfeito, a panacota não podia dar nada errado, então eles tinham que produzir outra também, né? O Edu falou aqui, ó. E a questão do uso da violência e do diálogo discutida pelo senhor na cadeira de rodas. Eu falei mais cedo, pra mim, esse é o personagem que, em todas as analogias, teorias que eu li, é o personagem que é mais desvalorizado. E pra mim, ele é o personagem mais importante. Porque é ele que fala da importância do diálogo antes da gente partir pra violência, né? Exatamente, é muito interessante isso. A Camila falou que eu não lembro muito bem, mas tem um momento que um personagem fala que é necessário descer para subir, né? Exatamente. É preciso que a gente conheça a realidade, né? Basicamente é a gente falar de coisas que a gente não conhece. Quando você desce para depois subir, é como se você elevasse a sua alma depois que você aprende a praticar a ideia de empatia, né? A se colocar no lugar do outro. Eu só vou chegar lá em cima se eu passar por aquilo que o outro passa, né? Se eu conseguir enxergar o outro em sua totalidade. A interpretação que eu fiz dessa parte do descer para subir foi basicamente essa.
A Rafa falou aqui, tem uma questão racial também, né? Quando foi questionado o negro como escravo do branco. Excelente, Rafa. Essa aí também é uma interpretação que eu arrepiei, né? Quando eu vi que o cara fala pra ele assim, você é só um escravo desse branquelo aí, né? Que a sociedade o tempo inteiro pregou um preconceito, que o negro não poderia ser um revolucionário também, junto com o Goreng? Por que ele era o criado, né? Por que ele não pode ser visto exclusivamente, diretamente, com o pensamento da ideia dele, né? Então também é super interessante essa questão ligada aí à discussão que ele propõe, né, do negro, a questão crítico-racial também. É uma base massa pra caramba. Então eu acho que essa também é outra analogia que a gente poderia fazer aqui também, né? O Matheus tá falando aqui, ó. Se você jogar um... Pô, galerinha, nossa conexão caiu aqui, mas voltei, tá? Tava aqui falando super empolgada e aí acabou caindo e eu não tinha visto que tinha caído, tá? Mas, como eu tava falando pra vocês, a figura do negro também, ela é super interessante porque ela faz uma crítica à analogia direta que a gente tem, né? Por que o negro tem que ser visto sempre como o subordinado, né? Por que o negro ele tem que ser visto especificamente como aquele que é escravo, né? Então, é uma questão super interessante também. Opa, então eu já tô ao vivo há 1 hora? Que é isso, hein? Ô, Instagram, você tá me avisando que eu já tô demorando 1 hora aqui? Não, beleza, mas a gente tá terminando já, galera. Vou deixar vocês descansar também, né? Porque a cabeça dá um boom também quando a gente começa a discutir sobre esse filme, porque ele acaba fazendo a gente pensar, né? Ó, a Rafa colocando aqui, né? O cara negro quis começar a mudança mesmo antes do branco, exatamente. Ou seja, porque uma interpretação que eu fiz disso também, Rafa, é que os negros, eles já passaram por tantas dificuldades, mas tantas dificuldades, que ele já está em uma condição que ele precisa iniciar a luta, né? Então ele acaba não sendo um escravo, mas pelo contrário, ele passa a enxergar justamente uma análise, uma visão totalmente diferente da vida, né? Quer ver? Outra analogia aqui. A G colocou assim, ó. O descer para subir seria como descer, ser humilde, para saber como se sente os de baixo para continuar em cima. Exatamente, né? A questão da empatia, né? De eu aprender a me colocar no lugar do outro, né? Eu enxergar a pessoa, eu enxergar o indivíduo enquanto indivíduo na sua integralidade também, né? Eu vou descer para me subir. É como se eu tirasse os meus calçados, me colocasse numa posição de humildade para que eu consiga entender um pouco melhor, né? Exatamente. Essa cena também me intrigou muito, Juan. A cena de que quando o negro vai tentar subir, e aí os carinhas lá de cima, o casal, ele joga a corda, né? E aí ele segura a corda em um primeiro momento, mas aí ele vai lá e defeca na cara dele, né? Ou seja, enquanto, gente, eu não tô em uma condição de necessidade, eu vou tripudiar e vou pisar em cima de todo mundo. Porque pode ser que ontem eu estivesse lá no nível 150, por exemplo. E se ontem eu tava no 150 e agora eu tô no nível 5, por que eu vou ajudar quem que tá no nível 6? Agora é minha hora de aproveitar. Se já foi me dado uma oportunidade também, né? Então eu vou possibilitar que eu fique nesse ponto. O Felipe colocou aqui, ó. Depois você podia falar sobre um filme que chama Poder Sem Limites? Não assisti, vou anotar aqui. Vou anotar aqui, Felipe, pra eu poder assistir, tá? Tem um filme muito bom também que eu assisti esses dias, que é não sei se vocês já assistiram. Vocês já assistiram um filme que chama Uma Noite de Crimes? Eu sempre recomendo ele nas aulas também. Quem teve aula aqui comigo já deve ter ouvido eu falar nesse filme, que ele basicamente fala nessa natureza humana, né? Se a gente nasce realmente bom, se a gente nasce mal, se é a nossa vontade que determina uma ação humana ou não. Também é um filme super interessante pra gente discutir essa questão de quais são os limites do próprio ser humano, né? Bom, galera, eu acho que eu falei muito aqui agora. Eu queria saber se alguém conseguiu ver alguma teoria diferente da minha, né? Eu estudei muito, eu assisti o filme 3 vezes, e nas 3 vezes que eu assisti o filme, eu consegui ver coisas diferentes.
eu consegui achar coisas que eu não tinha visto, sabe? Eu fui enxergando pontos que no primeiro filme eu falei assim, nossa, mas eu não lembrava disso, né? Que eu tinha anotado tudo pra poder falar aqui na live, pra poder falar dos filósofos que é possível da gente associar, né? Viu? Eu falei mais de 10 filósofos que são possíveis de ser colocados nesse filme aí. Dá pra falar de Foucault, dá pra falar de Hannah Arendt, dá pra falar de Hobbes, dá pra falar de Rousseau, de Sartre, dá pra falar de Platão, dá pra falar de N filósofos, de Maquiavel, eu falei de Shakespeare, tem o Don Quixote também, né? É um filme cheio de metáforas, né? É um filme que quem vê em senso comum fala assim, ah, que filme bobo, não entendi o final, né? Não consegui enxergar direitinho o filme, mas aí depois que você passa pra assistir o filme com calma, aí você vai falando assim, nossa, até que ponto o House, né? Até que ponto que eu não tô no fundo desse poço, né? Será em que poço que a gente tá? O que a gente não tá fazendo, né? Isso, o conceito do Durkheim também, né? De anomia. Tem N coisas que a gente pode interpretar. Galera, eu vou deixar salvo assim, eu vou deixar salvo aqui e vou postar lá no meu canal do YouTube. Depois vocês seguem meu canal lá, que semana que vem eu vou fazer uma nova live. Depois eu vou deixar uma caixa de perguntas para que vocês me sugiram outros filmes, mas tem que ser com viés filosófico, para que eu possa assistir e fazer a interpretação de acordo com os filósofos também, tá? Tem uma série aí que eu gosto de assistir muito, que também tem analogia, que é uma série que chama Dark. Não sei se vocês que estão acompanhando a live aqui já assistiu a série Dark, eu tô bem interessante para comentar também, tem um monte de viés filosófico. Bom, galera, queria saber, aproveitar aqui, já que eu já falei demais, né? Alguém viu aqui alguma analogia diferente às coisas que eu falei? Alguém viu alguma cena? Alguém quer fazer alguma pergunta? Assim, eu não sou uma conhecedora de tudo não, mas as conexões com os filósofos é totalmente possível, né? Da gente fazer as analogias. Mas assim, galera, se eu pudesse deixar uma última mensagem aqui, enquanto eu tô com a maioria dos seguidores aqui assistindo a live ainda, o que eu deixaria de mensagem para vocês é justamente que o filme ele retrata a ideia da educação. Sem educação, a gente não consegue mudar nada, né? Como se diz lá, Paulo Freire, a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo, né? Ou seja, se a gente não tiver educação, se a gente não começar a fazer na nossa própria parte, a gente sempre vai estar onde? A gente vai estar sempre no fundo do poço, né? E quem está olhando para o seu poço de verdade, né? O que a gente tá construindo, o que a gente está defendendo, né? Justamente por causa que a gente não consegue, tipo, enxergar. Ó, tem mais alguns comentários aqui, deixa eu ver aqui. Opa, eu posso pensar em fazer de livro também. A Leandra colocou assim, ó. Quando o homem entra no poço, ele possui uma esperança, que tenta agir com bondade. Embora a relação com Hobbes, por causa desse homem perder a sua bondade, é possível analisar pelo Rousseau. Perfeito, tá? O homem é basicamente aquela ideia assim, ó. O homem nasce bom. Nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ou seja, o Goreng era uma pessoa boa, ele não tinha feito nada errado, né? Ele estava querendo simplesmente parar de fumar, mas a partir do momento que ele entra no poço, ele muda totalmente os valores e os princípios, porque aí ele se torna o lobo do homem, que ele começa então a fazer o quê? Ele começa a sobreviver. Então ele vai começar a tentar fazer exatamente isso, a tentar instigar nele mesmo o instinto de sobrevivência. Ah, fazer uma live do Capitão Fantástico ia ser incrível, né? Eu vou pensar sobre essa sugestão também, né? A Maria falou assim, ó, naquela cena de defecarem na cabeça do homem, me intrigou muito também. Pra mim foi retratado o racismo, excelente, tá? É uma retratação do racismo, tá? Quando ele mostra justamente isso e a própria necessidade do negro de começar ele mesmo a revolução, porque o Goreng enxerga, tem empatia pelo companheiro, né? Mas ele fala assim, ó, você tá junto comigo? Vamos fazer isso junto,
né? Então acho que é super importante mesmo a gente ter a união, a gente ter a conexão das pessoas. Se a gente não tiver outras pessoas para ajudar também, não adianta nada. O mundo não vai mudar sozinho, né? Eu tenho que fazer minha parte, mas eu tenho que também estimular outras pessoas a fazerem a parte dela. Só que o próprio filme mostra isso, nem todo mundo vai entender. Por quê? Porque todo mundo tá pensando no seu instinto individual, egoísta e particular de sobrevivência. Beleza, galera? Bom, as coisas que eu tinha anotado aqui, né, nas minhas folhinhas eram isso, tá? São os conceitos que eu linkei com esses filósofos que eu falei que o filme retrata, mas eu pretendo fazer outras lives, aproveitar a quarentena aqui para poder contribuir com vocês. Eu tô pensando em fazer uma live de um filme que eu não sei se vocês já assistiram, também ele segue mais ou menos essa linha, um filme que chama Ensaio sobre a Cegueira. Vocês já assistiram? Que é um filme inspirado numa obra do José Saramago, né? É um filme que foi produzido pelo Fernando Meirelles também, pra gente fazer essas analogias, que ele é super legal para fazer as citações e interdisciplinaridades também nas redações de vocês, certinho? Depois eu vou deixar a live gravada para vocês, né? A Júlia tá falando aqui, ó. Será que a busca da moça pela filha seria sua vontade de se encontrar novamente? Achar a pureza e a esperança representadas pela criança, que a esperança dela foi corrompida pelo sistema? Nó, Júlia, que interpretação massa, hein? Gostei muito dessa interpretação. Não tinha pensado nessa interpretação possível. Muito legal mesmo, porque, tipo, a mãe, ela quer recuperar algo que ela perdeu, né? Porque a criança significa renascimento. A ideia da criança é a ideia, como eu disse para vocês, o diretor falou que a criança não existe. Então a criança é metáfora, né? É a esperança, é a curiosidade, é a minha vontade de mudar e acreditar que as coisas ainda vão ser melhor. Criança significa renascimento, né? Então, se a criança vai fazer renascer, ela vai fazer renascer a esperança de que a empatia pelo outro vai poder ser praticada, que a gente vai poder mudar as coisas, né? Independente do sistema, seja capitalista, socialista ou qualquer que seja, o ser humano precisa se enxergar como ser humano integral também. Exatamente, também a analogia, a metáfora que o Juan tá falando aqui, que o próprio Goreng é visto como Messias, né? Que ele é visto como o Salvador, como Jesus Cristo. Principalmente porque ele se preocupa com os mais necessitados, ele quer ajudar. Tanto é que ele fala assim, ó, só vai receber comida quem tá do nível 51 para baixo. Porque quem tá do 51 para baixo vai receber comida. Vai receber comida simplesmente por quê? Porque na noite passada ou amanhã eles vão comer, tá? Então eles podem ficar um dia de jejum. O que é um dia para ele? A partir das pessoas que estão lá embaixo, lá no nível 200, que não comeram nada, né? Que não chegou nem as sobras, que não chega nem um osso. Vocês viram? Tem um momento que ele deixa bem claro isso, que ele fala assim, lá nos níveis mais baixos não chega nada, não chega nenhum osso, né? Eu fico sem nenhum tipo de construção, de ideia. O Felipe também, né, tá falando uma interpretação possível. Oi, Elian, quanto tempo, tudo bem? Que a moça entrou no poço para superar a morte do filho. Exatamente. Será que ela não estava perturbada psicologicamente, né? E talvez a ideia do filho também foi utilizada nesse sentido? A Camila falou aqui, a perda de valores relacionar com o conceito de negação dos valores para o Nietzsche. Isso, o niilismo, né? O niilismo, que é não aceitar nenhum valor moral pré-estabelecido. Eu não vou aceitar o valor que a sociedade cria ou o valor que a sociedade impõe, mas eu vou construir os meus próprios valores. E o valor que está construído ali naquele momento, especificamente, é o valor do quê? É o valor da sobrevivência, tá? Eu vou levar em consideração, única e exclusivamente, o meu interesse e a minha vontade de sobreviver. Muito legal isso. A ideia do niilismo também é totalmente presente dentro da construção do pensamento desse filme também. Então, gente, são muitas interpretações. Ó, meu amigo Everton chegou aí, ó. Foi ele que fez a analogia lá da plataforma e do poço, que eu falei para vocês mais cedo. Ele que trouxe essa ideia de que algo que é positivo e de algo que é péssimo, né? Onde as pessoas, elas chegam em uma condição péssima. Ele e a Sandrinha estavam em uma live comigo, antes de eu fazer essa, onde a gente estava discutindo também esse filme, O Poço. Então, galera, creio eu que é isso, né?
Vou deixar vocês descansarem, vocês já estão há mais de 1 hora aqui comigo, alguns assistindo a live desde o comecinho. Eu vou deixar ela salva também. Depois, se vocês quiserem me mandar um inbox, quiserem me mandar sugestões de filme, como eu disse pra vocês, pra gente fazer uma nova live, pra gente poder discutir, né? O Poço agora é o que tá mais modinha, mas eu adoro discutir esses filmes também, poder inserir os conceitos filosóficos dentro dele, né? Pra gente poder entender melhor um pouquinho da construção das próprias relações humanas também, né? A Lívia colocou aqui, ó. A mulher mesmo nunca disse que procurava pela filha. Quem disse foi o Senhor. Então talvez ela teria até outros motivos, né? Exatamente, o Senhor fala que já falou com ela, que ela estava procurando a filha ou o filho, mas não chega a nenhum momento exato que eles falam que eles vão... que ela mesmo fala pro Goreng que é uma filha, né? Ela só mostra o sentimento de empatia em determinado momento também, porque ele demonstra empatia por ela e depois ela retribui matando o Trimagus pra poder salvar o Goreng, né? Nossa, essa live pra analisar Rick e Morty aí também é muita responsabilidade, hein? São os conceitos sartreanos que estão colocados aí. Então nós vamos entrar aqui depois para poder discutir mais coisas também. Vou anotar as sugestões aqui. Eu vou ler a série, eu vou assistir a série Freud também. Ô Rafinha, eu vou querer comentar Chernobyl. O que você acha? Eu vou fazer junto com você. Você topa? A gente faz uma live em dupla e a gente vai comentar sobre os aspectos sociais, políticos, econômicos e químicos Chernobyl. Topa? Tô fazendo convite aí, ó. A galera vai curtir. Isso, eu vou fazer. Miriene, tudo bem? Vou fazer uma live sobre o ensaio sobre a cegueira também, que eu acho que para os momentos, inclusive, que a gente está vivendo aí do Covid-19, vai ser um filme super interessante pra gente comentar também, né? Ele tá menos acessível que o Poço, que tá muito famoso na Netflix também, mas eu acho que é importante. Eu acho, na verdade, eu quero muito fazer mais lives pra gente conversar nessa quarentena, porque de vez em quando a gente tá se sentindo tão sozinho nessa quarentena também, né? A gente tá deixando de ficar mais próximo aos nossos amigos e tudo mais. Então a live é uma forma da gente interagir, da gente distrair a nossa cabeça também, né? Pra gente poder ver outras possibilidades, pra gente poder aprender junto, né? Tanto de coisa que eu não tinha visto no filme que vocês foram falando aqui nos comentários, que eu fui, já até anotei aqui na minha pranchetinha pra depois eu analisar esses conceitos também, né? Então, assim, é uma troca de conhecimento mútuo, né? Eu vi o filme sobre um viés filosófico, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse pra um monte de gente aqui, teria mais explicações religiosas, mais explicações técnicas, né? Por exemplo, quer ver uma que me intrigou? Eu não consigo parar de pensar nesse filme. Como é que a plataforma se move? Alguém ficou com essa pergunta? Eu pesquisei umas coisas, né? Talvez o Rafinha pode ajudar nós aí. Rafinha, você tá aqui. Será que a plataforma se move por eletromagnetismo? Porque não tem nada lá, não tem tipo um fio, não tem nada. A plataforma fica sozinha. O que faz ela se mover, né? Porque pensei se fosse por ar, alguma coisa assim também. Então dá para analisar outras coisas que não necessariamente só o pensamento filosófico, né? Qual que é a organização do sistema, como que as coisas funcionam. Muito doido, né? Então, me mandem recomendações, eu vou pôr uma caixinha de pergunta lá depois no Store, aí vocês mandam as sugestões de filme lá, que a gente vai fazer uma nova live então. Final de semana tá aí, né? Tem um feriadinho também. Tô fazendo nada, tô em casa, né? Nesse feriadinho, como eu vou ficar em casa, espero que vocês fiquem também. Então a gente pode fazer uma live no feriadinho de Páscoa aí pra gente fazer. Rafinha, indução? Eu fiquei super curiosa com isso. Eu pesquisei na internet, mas não tinha muito uma interpretação sobre, sabe? Aí eu falei assim, velho, como é que essa plataforma fica mudando de lugar aí? E como que, tipo, o tempo é controlado exato, né? Porque em cada lugar que a plataforma fica, ela fica parada por um tempo, né? Então eu falei assim, muito esquisito. Isso, exatamente, o que a Carol falou aí agora, ó. E por que ela sabe que não tem ninguém? Como é que ela não para? Será que, tipo, tem alguma câmera, né? Alguma câmera que faz com quem tá lá de fora assista o que tá acontecendo lá dentro? Será que é tipo um Big Brother? Que tem alguém
vendo, e aí naquele momento específico ela vê que não tem ninguém, porque não tinha como a plataforma sentir presença humana. Será que tem? Pensei em umas teorias meio malucas assim também. É possível, Rafinha, que, tipo, tenha sensibilidade a pessoas? Porque, por exemplo, se as pessoas estiver deitadinha lá, dormindo, sozinha, como é que, tipo, seria a falta do sensor? Pois é, eu fiquei muito intrigada com o funcionamento técnico da plataforma mesmo, né? Falei assim, talvez não seja um dos pontos, mas foi um ponto que me intrigou. Falei assim, não, quando eu for falar na live, eu vou perguntar pra todo mundo que tá lá, né? Como é que é o funcionamento dessa plataforma? Porque também foi uma coisa que eu pesquisei na internet que eu não conseguia, assim, achar uma interpretação de alguém falando dessa parte técnica mesmo, né? Todas as interpretações que eu vi do filme são filosóficas, sociais, psíquicas, mas uma interpretação mais técnica do funcionamento do sistema eu não vi, né? Até pela forma de quando... Porque, por exemplo, como é que eles sabem que alguém pegou comida e ficou com a comida? Eu acho que tinha que ter alguma câmera, né? Alguma coisa de controle, por exemplo. Porque como é que eles iam saber que alguém ficou com a comida? Né? A hora que o cachorrinho, por exemplo, fica com a comida, ou que nas primeiras cenas ele fica com a maçã, como é que eles sabem que tem alguém que eles têm que mandar a punição também, né? Como, por exemplo, fazer o aquecimento ou o esfriamento até a pessoa morrer, né? Que ela só deve pegar enquanto tá no nível também, né? Então acho que deve ter algum tipo de controle, né? Isso, né? Igual o Rafinha tá falando aqui. Até pra tirar os corpos das pessoas que morreu também, né? Porque quando a pessoa acorda lá no nível, ela acorda e tá só as duas pessoas, né? Não tem um momento que a gente vê alguém fazendo isso. Então também é outra interpretação. Com certeza a administração sabe do que está acontecendo ali dentro, né? A administração sabe do sistema. Aí você fala assim, se a administração sabe do sistema, se ela controla e se ela vigia tudo, por que que eles estão pensando exatamente do pensamento e da construção da ideia da plataforma também, né? Doido demais isso, né? Fiquei muito pensativa, principalmente nessa parte aí, né? A Lívia colocou aqui, ó, por onde os corpos são retirados se não mostra nenhum tipo de porta nos níveis, né? Também foi outra coisa que eu fiquei, tipo, super pensativa, né? Como é que o sistema funciona exatamente? O que eles fazem, né? Será que talvez enquanto eles colocam gás para eles dormirem, as próprias pessoas descem na plataforma e arrumam o nível para entrar outras pessoas, né? Pensei que podia ser assim também. E por que que quando, em tese, o nosso personagem principal chega lá, ele não vê um tanto de corpo lá no final? Porque tem um monte de corpo que cai, né? Por que que lá no chão, no fim da plataforma, não tinha nenhum corpo também? Inclusive os corpos que eles jogaram quando eles mataram, né? Alguns caem. Então por que que no final lá embaixo não tava cheio de corpo que tava morto também, né? Exatamente. O porquê que comer a carne humana é liberada, que não tem punição nenhuma, e por que que ficar com algum alimento tem punição também é outra pergunta a ser feita também, que eu ainda não tinha pensado sobre essa característica também. Muito interessante mesmo, muito doido. É isso então, galera, né? Ó, a Ana tá falando aqui, ó. Mas se tivesse as câmeras, eles saberiam que a maior parte não consegue comer. Tem isso também, né? Com a construção das câmeras, se a administração controla, então a administração estava ciente. E eles mandarem a mensagem não significaria nada, né? Também é outra interpretação, assim, totalmente possível. Que eles estavam tentando mudar um sistema que não vai ser modificado. Que eles só modificariam o sistema com a educação deles comendo de modo exato. Porque o sistema ia continuar existindo. Então a única forma seria eles começarem a comer do jeito certo, né? Cada um comendo só aquilo que é necessário para sobreviver. Que a prisão, o poço ainda ia continuar existindo. Também interessante isso. Bom, galera, mas como eu disse, né?
Eu ainda tenho N coisas, eu vou assistir o Poço de novo, vou assistir hoje à noite, depois dessa conversa nossa aqui, eu tenho certeza que eu preciso reassistir o filme, porque tiveram um monte de coisa que vocês falaram aqui, que eu falei assim, não, eu preciso reinterpretar isso de novo, né? Eu vou assistir agora de novo o Poço, assim que eu acabar, eu faço alguns comentários de novo aqui nos stories, e nessa semana, nesse final de semana, nós vamos fazer mais uma live. Pra quem tá acompanhando aí, nós vamos colocar um outro filme. Eu vou colocar um outro filme, dar um tempinho pra vocês poderem assistir, pra gente poder conversar um pouquinho. Oi, Andréia, tudo bem? Eu vou salvar a live, que aí a gente deixa disponível todos os comentários que a gente fez. Mas pode haver uma administração acima da cozinha, não? Sim, então, por isso que eu pensei que a cozinha seria o céu e que existiria uma administração além da cozinha, que é onde, inclusive, eles fazem a entrevista para quem vai entrar no poço, né? Então a gente pode ter mais de uma administração. Pode ser que o pessoal da cozinha nem saiba exatamente por que eles fazem aquelas comidas daquele jeito. Pode ser que eles também sejam manipulados, né? Pode ser que eles também sejam controlados. E que aí essa comida ela continua sendo feita de modo involuntário. Tanto é que isso é possível da gente interpretar que a moça que fazia a seleção, ela não sabia de nada que acontecia e como que era dentro do poço, né? Ela sabia que ela iria para lá, mas não sabia o funcionamento exato. A Giovana falou aqui, ó. Eu acho que foi um dos nossos sentimentos tão grande como dos nossos animais de estimação. Exatamente, né? Quando o cachorrinho Ramsés, né? Que é até o nome de um faraó do Egito, morre, ele acaba gerando um monte de coisas na gente também, né? Por que que a mulher matou o cachorrinho? Porque se tinha comida naquele momento ali, né? Por quê? Mas o mais massa do filme é justamente deixar esse tanto de interrogação na nossa cabeça, né? Esse tanto de porquê que a gente não consegue entender bem. E aí a gente tá aqui, tipo, fazendo teoria sobre o filme umas 2 horas, mas a gente tá fazendo teoria aqui. Eu, Cris, já fiz teoria há uma semana desse filme. Tô anotando o que eu tô pensando, tô lendo um monte de coisa, tô vendo um tanto de vídeo, tô associando com todos os filósofos que eu dou aula, e ainda assim, toda hora que eu assisto o filme de novo, eu ainda acho uma coisa diferente, né? Esse que é o prazer do filosofar, é justamente pôr a gente para pensar, né? Pôr a gente para discutir todas as possibilidades. Que a vida é isso, a vida é um livro aberto e a gente escreve nela o que a gente vai aprendendo, o que a gente vai vivenciando mesmo, né? Então, muitas possibilidades para interpretar esse filme. Beleza, então, galera? Eu vou terminar a nossa transmissão por aqui. Eu vou deixar salva essa live. Muito obrigada a quem assistiu aqui, que ficou até o final comigo, desde o comecinho, tá? Foi um prazer estar com vocês. Então eu volto esse final de semana para fazer mais uma live, hein? Pra gente falar de mais um filme, mas eu vou escolher um filme filosófico, tá? Já tô avisando, para que a gente possa interpretar filosoficamente de novo os personagens e entender o filme, certinho? Então espero vocês aqui essa semana. Eu vou avisando, acompanha meus stories aí, que a gente vai pensar um pouquinho mais, né? Se esse momento de quarentena tá fazendo a gente ficar reflexivo, a tia Cris tem o papel de estar aqui com vocês, que a filosofia serve justamente para isso, pra gente refletir, né? Então eu vou ajudar vocês a refletirem junto comigo nas minhas lives, falando um pouquinho sobre os filmes e com isso associando aos nossos amigos filósofos, certinho? Beleza? Muito obrigada, gente, pela presença de todo mundo. Obrigada a todo mundo que ficou aí até o final. Obrigada, Ana. Obrigada, Ju. Obrigada, Gladys, Carol, Rafa. Obrigada a todo mundo que tá aqui presente, que ficou até o final. Vocês são pessoas maravilhosas, tá? Obrigada, Vi. Obrigada, Giovana. Obrigada, Rafinha. Moleque. Beijo. Né? Então, tô te esperando para fazer a nossa live, Rafinha, de Chernobyl, hein? Então, o que eu posso deixar para vocês filosoficamente é isso. Pergunta. Eu também não sei as respostas. Beijo, irmã. Beijo, Letícia, Má, Everton. Vocês são Júlia. Vocês são pessoas maravilhosas. Obrigado, Sandrinha. Vou falar o próximo filme. Eu já vou escolher hoje à noite, amanhã. Obrigada, Rá. Vou deixar o próximo filme. Obrigada, Livinha. Vou deixar o filme já que a gente vai assistir, tá? E comentar. Eu já vou deixar nos meus stories para dar tempo de vocês assistirem, tá bom?
Então a gente conversa um pouquinho mais em breve e aproveita a quarentena para atualizar os nossos filmes e atualizar filosoficamente, então, os nossos conceitos, tá bom? Amo todos vocês, tá bom? Vou deixar lá no YouTube também. Vou seguir o conselho da Rafa aqui, para quem não me segue, para poder assistir a live também, que é uma interpretação filosófica, certinho? Boa noite pra vocês, gente. Beijão, tchau, obrigado!